iniciar. Estamos iniciando, então, a primeira aula da disciplina, que é a 5517, Laboratório para Engenharia Química, do semestre 2022. Bem-vindo todo mundo, e bora lá buscar energia para a gente conseguir fazer uma disciplina experimental no ensino remoto, e fazer disso uma coisa interessante, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer uma apresentação da disciplina, como ela vai funcionar. Eu já coloquei no Moodle, aula a aula, tudo que vai acontecer. Então, mesmo quem tiver dificuldade de acesso remoto, ou por causa de horários que estão fazendo estágio, vai poder acompanhar a disciplina sem dificuldade, né? E além de ter todo já material disponibilizado, todas as aulas que a gente tiver serão gravadas. Vocês vão poder assistir várias vezes ao longo do semestre. Eu estou apresentando aqui para vocês, né, o Moodle da nossa disciplina. Onde, como eu expliquei, tem aqui aula a aula, tudo que vai acontecer. Então, hoje é dia 4, né? Nosso objetivo aqui é apresentar o plano de ensino, como a disciplina vai funcionar, e eu coloquei já o link da apostila. Essa apostila, ela sempre foi usada no ensino presencial, e agora ela vai ser usada como apoio, embora cada conteúdo tenha o seu roteiro e o seu modus operandi que estão descritos aqui a seguir, tá? Então, a apostila serve como material de apoio para vocês consultarem, tem material, inclusive, para fazer relatório, etc. Na próxima aula, a gente vai fazer a descrição experimental, porque vocês não vão fazer o procedimento, né? Para determinação do tempo de residência em reatores químicos. Cada aula experimental, cada nosso encontro, ele vai ser constituído de algumas tarefas que estão descritas em aula a aula. Então, na próxima aula, a primeira aula vai ser, a primeira tarefa é ler o procedimento experimental. E vocês vão ver que logo aqui abaixo tem o link para vocês acessarem o procedimento experimental. Esse conteúdo já foi visto, né, o conteúdo teórico, na disciplina de reatores 2, né, de tempo de residência. Mesmo assim, eu coloquei aqui um item, né, um conteúdo a mais, o conteúdo teórico, que já foi visto anteriormente na disciplina, mas para ficar também de fácil acesso. Então, como essa tarefa ela é realizada antes da aula, então vocês podem fazer isso de hoje até a próxima quinta-feira, né? O conteúdo teórico já está aqui, o procedimento experimental também. Então, na próxima aula, eu já vou acreditar que vocês já vão ter cumprido a primeira tarefa. A segunda tarefa, a segunda parte, né, da aula, logo depois que a gente começar, eu vou fazer uma explicação geral de como o experimento é realizado. Para isso, eu vou contar com o apoio desse vídeo, que está colocado aqui o link, né, que é o procedimento experimental. Esse vídeo foi gravado lá no laboratório, foi gravado no semestre passado, né, pelos alunos de estagiários da docência. Então, durante a minha explicação do procedimento e do experimento, vocês vão poder, a gente vai ver concomitantemente, né, o vídeo da demonstração. Vocês vão depois poder rever esse vídeo quantas vezes quiserem, até compreender como ele foi realmente executado. E, finalmente, depois de ver e tirar as dúvidas sobre o procedimento experimental, a tarefa 3 seria elaborar um relatório usando os dados experimentais coletados nesse sistema experimental e que eu vou fornecer. Eu já me adiantei, né? Todos os experimentos, os que estão comigo, eu já fiz isso, né? Já coloquei aqui quais são os dados experimentais que vocês vão usar para o relatório. A tarefa 4 não está aqui, mas, obviamente, preparar o relatório para apresentação.
O relatório é um relatório normal, como se vocês tivessem executado o experimento, e devem conter resumo, introdução, uma breve introdução teórica, né, revisão bibliográfica, procedimento experimental, que já está descrito aqui, apresentação dos resultados, que são esses, discussão e conclusão, tá? Se vocês não têm modelo de relatório, eu posso até colocar aqui depois, mas é um relatório convencional de uma atividade experimental, tá? Isso é no dia 11. No dia 12, no dia 18, que é a nossa aula seguinte, tá? A aula prática é tratamento de efluentes através do processo Fenton. De novo, a gente tem aqui as 3 tarefas, tá? Ler o procedimento experimental antes da aula. O procedimento experimental está aqui junto com o conteúdo teórico, coloquei já o link. Daí, durante a aula, eu vou explicar como a aula é executada e a gente vai analisar, né, vai assistir o vídeo demonstrativo, que também foi gravado no nosso laboratório, e foram coletados os dados experimentais que são apresentados logo abaixo. A tarefa 3, então, consiste também na elaboração do relatório e com os dados que eu já forneci. Além disso, né, eu coloquei aqui outros 3 links que são muito interessantes de vídeos relacionados com o tratamento de efluentes através do processo Fenton, que vocês também têm que assistir, isso aqui como atividade assíncrona, tá? E, finalmente, né, existe um outro último link aqui, que é a aula gravada, que eu fiz, a gente administra essa disciplina no acesso remoto, no modo remoto ano passado, eu aproveitei e deixei a aula gravada aqui, mas eu vou dar aula igual para vocês, tá? Então, simplesmente para caso alguém queira assistir, que foi dado semestre passado, né? Mas a aula eu vou dar igualmente aqui nesse semestre para vocês. No dia 25, vocês observem que a gente tem uma aula assíncrona. Nessa aula assíncrona, vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas, a gente conversar um pouco mais sobre os 2 experimentos que foram realizados, e o horário que vocês também têm para os encontros das 2 equipes, que a gente vai montar. Essa manhã, então, vocês não teriam novos experimentos, mas também teria a possibilidade de fazer o relatório nesse dia. Então, nesse dia não tem aula síncrona, é somente uma atividade assíncrona. Eu estarei disponível o tempo todo, caso vocês tenham dúvidas. Daí eu entro nessa sala, tá? E podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem sobre os 2 experimentos. Para eu ter certeza que todo mundo tem alguma dúvida ou não, já deixei meu telefone e WhatsApp aqui, podem me contactar a qualquer momento, não só durante esse dia aí, né, mas se alguém encontrar alguma dificuldade de assistir a aula, de acompanhar, ou qualquer outra coisa, tem aqui o meu contato. Nesse dia eu vou responder na hora, porque eu vou estar ligada aqui na aula com vocês. Mas qualquer outro momento, se eu não responder, é porque eu estou fazendo outra coisa, né? E respondo tão logo seja possível. E esses 2 experimentos, então, são realizados direto comigo. Outros professores também estão envolvidos na disciplina. E aí, no dia 4 de março, vocês vão ter aula com o professor José Miguel. O professor José Miguel tem a metodologia dele, também baseada no fornecimento de material contendo o roteiro experimental, material bibliográfico de apoio para vocês poderem acompanhar o experimento e depois fazer os relatórios, então ele colocou aqui bastante. O modelo de relatório que ele deseja receber de vocês, né? E o link, né, para vocês colocarem o relatório aqui diretamente. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o link para vocês fazerem o upload do relatório aqui também em cada um deles. Esqueci de fazer. O vídeo da aula gravada, que foi gravado no semestre passado, e dados experimentais que ele fornece,
Para cada grupo, tem dados experimentais que vocês vão utilizar para fazer o relatório. Tá? No caso do José Miguel, ele fornece dados experimentais diferentes para as duas equipes. No meu caso, todo mundo faz com os mesmos dados experimentais. Tá? No dia 11 de março, o experimento é com o professor Marco. Tem aqui as 4 tarefas, as notas de aula, roteiro da aula prática, a videoaula gravada com a demonstração, os dados experimentais para fazer o relatório, o link para fazer o upload do relatório. Essa data só eu vou corrigir, tem que ser corrigida, tá? Ainda não foi atualizada. E um questionário que vocês vão também colocar, entregar, mas com a data atualizada que depois a gente vai arrumar. Depois de 2 experimentos, tem um dia que não tem aula experimental, mas é uma aula assíncrona envolvendo os experimentos que foram realizados. E depois, lá no dia 8 de abril e no dia 15 de abril, né, vocês vão ter aula com o professor Marcelo Lanza. Ele vai colocar depois, vai atualizar aqui tá errado. Tem que fazer uns acertinhos aqui, tá? Que não é 5 do 5, não é 5 do 11. E depois algumas atividades complementares, né, que vocês vão realizar aqui como laboratório virtual, são experimentos totalmente virtuais. Bom, quando chegar nesse dia aqui, daí eu explico o que vocês têm que fazer, tá? Não tem vídeo gravado. É uma plataforma de algumas universidades do mundo, né? Então, vocês vão aqui ver do MIT, algumas universidades na Índia, que tem, e esse aqui é da Inglaterra, que tem experimentos totalmente virtuais, onde um deles, né, tem um experimento lá montado, o experimento, tem uma câmera, e a gente aciona pelo computador, movendo, abrindo válvula, fechando válvula, e assim por diante. Essa é uma experiência um pouquinho diferente, né, do que a gente está fazendo, mas eu quero utilizar aqui nesse semestre com vocês. No dia 29 de abril e no dia 6 de maio, são 2 dias dedicados à apresentação de seminários. Eu vi que a gente tem muitos alunos na disciplina, então a gente vai ter 3 grupos, grupo A, B e C. Aqui no dia 29, a gente vai ter as equipes A e B, e no dia 6 de maio, o grupo C. Uma prova no dia 13 de maio, e a prova de recuperação dia 20 de maio, que encerra a nossa disciplina, tá? Vou abrir agora o nosso plano de ensino, porque a gente vai falar agora de como é... Tá tudo aqui, né? A metodologia de avaliação. Então, nós vamos ter uma prova, né? E 6 relatórios escritos. Todos os relatórios têm que ser entregues no máximo até dia 22/4. Independente da data que o professor tenha colocado, porque o Miguel já colocou a data dele e assim por diante, nenhum relatório vai ser recebido após o dia 22 de maio, tá? E a prova, a nota final vai ser calculada como sendo a média aritmética entre a nota da prova, a média dos relatórios e a nota do seminário, tá? Essa é a forma da nossa avaliação. Então, vocês têm aqui de data, cada semana, o que vai acontecer ao longo da nossa disciplina, e começando, então, com os 2 experimentos que são junto comigo. Vou abrir aqui o documento da apostila. Como eu falei, essa disciplina, ela é a disciplina do ensino presencial, mas a gente vai usar como material de apoio. Só está faltando, né, nessa apostila, a segunda prática do professor Marcelo Lanza, que ele está montando, né, porque ele está assumindo a disciplina agora, e nós vamos ter novidades nesse semestre com com esse novo experimento, que está sendo colocado agora para vocês. Tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Tá. Nós temos, se eu não me engano, eram 19 alunos, agora está com mais.
Então, por 20 alunos. Nós temos agora que montar as equipes. Tá? São 3 equipes. Cada equipe vai ser formada, então, por 6 ou 7 alunos. Dependendo do que vocês preferirem, eu acho que talvez até seja mais fácil. Tem 19 ali? Tem 20 alunos. Eu posso fazer essa divisão. Tudo bem? Ou alguém tem alguma coisa contra? Qual vai ser a minha divisão? Por ordem alfabética. Os 6 primeiros, equipe A, os 6 do meio, equipe B, e os 6 últimos da lista de chamada, os 7 últimos ficam na equipe C, tá bom? Se ninguém tem nada contra, vai ficar assim que para mim. Professor. Mariana, não está no Moodle? Mariana, entra, fazer o seguinte, deixa eu só anotar seu nome aqui. Mas tu está na lista de frequência já? Já acertou seu horário, Mariana? Eu enviei os meus pedidos no Justiça Institucional, a coordenação já sabe dos pedidos, provavelmente vão ser aceitos, só que eles ainda não procederam ainda com ele. Tá, tá anotado aqui teu nome, tá, e bom. Eu vou colocar você numa das equipes, tá? E depois, se precisar mais algum pequeno ajuste de um ou outro aluno, a gente faz isso na próxima aula, antes da gente começar os experimentos. Assim, uma vez montada a equipe, ela não muda mais, ou seja, todos os relatórios vão ser feitos pela mesma equipe. Um detalhe importante, a gente não pode escolher as equipes. Roberta, por que eu falo de eu fazer a divisão? Porque para mim é mais fácil. Parece que vocês se enrolam um pouco. Mas, se vocês preferirem, a única coisa que eu quero é quinta-feira, na próxima aula, ou antes disso, me diga quem são as equipes. Esse compromisso eu passo para vocês, se vocês toparem. Também prefiro. Quem mais falou? Eu, professora Bruna. No caso, a gente já tem uma equipe praticamente montada, por isso. Não, é que eu, assim, como é a turma de vocês está na última fase praticamente, eu acho que tem aqueles com vocês têm mais afinidade, eu não me importo com isso. Eu acho bom que vocês trabalhem com pessoas que têm a possibilidade de trabalhar com mais afinidade. Matheus também. Então, quinta-feira que vem, ou antes disso, eu quero o nome dos integrantes de cada equipe. E depois não desmancha mais. Como eu estava começando a falar, a gente tem vários experimentos a serem feitos e todos eles, vocês assistem os experimentos, cada um no lugar. E aí pode surgir a dúvida, mas por que eu não posso fazer um relatório se eu assistir o experimento fora do horário, porque eu não tenho acesso? Então, nós vamos ter que fazer uma combinação. O controle de frequência vai ser por aqui, né? Pelo dia de aula que a gente tem na aula síncrona, eu vou fazer o controle de frequência. Somente os alunos que realizam a aula remota vão ter frequência para poder fazer o relatório. Então, se alguém tiver dificuldade de acessar a aula no dia da aula, na quinta-feira de manhã, tem que me avisar, porque eu só vou permitir que tenha o nome no relatório quem fez o experimento. E, para mim, quem fez o experimento é quem esteve na quinta-feira de manhã aqui comigo. Então, eu sei que tem 1 ou 2 alunos aí que estão fazendo estágio, estão com dificuldade. Então, esse aluno tem que, se por acaso faltou na aula síncrona, tem que, professora, eu assisti a aula no dia tal. Aí eu posso colocar como frequência e, consequentemente, pode fazer o relatório junto com a equipe. Está entendida? Então, se alguém não estiver presente na aula, eu vou dar falta, e uma vez que tenha falta, não tem nome no relatório, tá? Para não ter falta, tem que me avisar quando vai assistir o vídeo que vai ficar gravado. Aí a gente não tem dúvida nesse ponto. Então, vocês, na semana que vem,
já me passem os nomes e eu já deixei registrado, não vou me lembrar quem, acho que inclusive não está aqui, que entrou em contato comigo que estava fazendo estágio. Não está aqui. Acho que é o Lailson, professora. Quem? Acho que é o Lailson também. Tem 2 alunos, mas nenhum dos 2 está aqui. Estou vendo pelos nomes, tá? Bom, deixa eu só terminar aqui. Bom, então isso foi a Michelle, isso mesmo. Já está anotado ali os nomes dos alunos que tem problema. Então, esses que estão em estágio, eu já autorizei assistir, inclusive tem um que está com choque de horário aí. Eu já autorizei assistir remotamente, mas mesmo assim tem que me dizer qual é o dia que assistir, tá? Bom, deixo aberto agora para vocês tirarem dúvidas, quais são as expectativas de vocês. Nós não temos, só assim para adiantar, a gente não tem previsão de ensino presencial esse semestre. Mas, se tivermos novidades, né, ao longo dos meses aqui, antes do final do semestre, com a possibilidade de fazer alguma atividade presencial, eu já adianto para vocês que a gente vai mudar o plano de ensino para fazer alguns dos experimentos presenciais. Tá? Então, embora a gente tenha previsto todo remoto, as disciplinas experimentais sofrem demais com esse tipo de ensino, né? Você já deve ter feito o ano passado o Lab 2, né? Ou Lab 1, não sei. Não. Vocês estão fazendo o Lab 2 agora, não é? É complicado para mim, para vocês, né? Tudo bem diferente. A gente vai trazer uma novidade aí de fazer um experimento virtual, vamos ver se vai ser mais animador, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Professor, acho que só comentar um pouquinho sobre a prova. Vai ser só uma avaliação, certo? Ela vai ser assíncrona, assíncrona, como que vai funcionar? Boa, Bruno, esqueci de falar. Tá bom. A prova vai ter uma prova só. Cada prova vai conter uma questão, que pode ser subdividida em várias questões, né? De cada um dos experimentos. A prova eu vou postar na quinta-feira, às 8h20, que é quando a nossa aula começa. Vocês vão ter até as 23h59 para fazer o upload da prova aqui no Moodle mesmo, tá? Não sei ainda, né, se a prova vai ser objetiva ou não, mas isso não faz muita diferença, né? Uma vez que ela é prova com consulta aos relatórios. Por isso que a prova é feita depois, o relatório vocês entregam no máximo dia 22, para que a gente consiga devolver os relatórios corrigidos com vocês, tá? Então, a prova ela começa no horário da aula, mas ela vai até o final do dia para quem não conseguir fazer a prova no horário da aula. Eu acho que isso resolve para todo mundo, né? E uma outra questão relacionada também com a avaliação é o seminário. O seminário foi colocado em dia de aula. Então, quem está fazendo estágio, quem está com outra atividade, o seminário já tem data marcada, quem não apresentar o seminário não tem nota de seminário, tá? Então, já avisar, para deixar todo mundo avisado, que o dia de seminário vai ser uma atividade síncrona, às 8h20, talvez seja o único horário que eu vou exigir a cobrança da presença no dia da aula, não tem como justificar, e nem tem como fazer fora do horário, tá bom? Então, isso é bom para deixar bem claro também. O tema do seminário vai ser um dos temas anteriormente vistos nas aulas práticas, que seria interessante que vocês já definissem meio que logo, né, para não definir muito em cima ali,
E cada equipe, a equipe A, B e C, escolhe um tema diferente. Para não haver coincidência de temas, se fica muito repetitivo, a gente não aproveita tudo, tá? Mas vocês podem escolher um dos temas das aulas práticas para fazer um seminário na data marcada, tá? Então, quem for ficar com a Michele, na equipe da Michele, já avisa para ela, porque hoje ela não está aqui, né? Que nós temos que reservar essa data para a aula 5, né? Tá bom? É isso, Bruna? É isso, professora, obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Oi, professora, tá me ouvindo? Tô. Só uma dúvida, não sei se eu entendi direito na parte dos prazos de entrega do relatório. Cada professor vai ter seu prazo, que estipula, só que lá no final tem um prazo que tem que ser entregado todos, né? E quais são os seus prazos? Uma semana depois? Não, o meu você pode entregar até dia 22. Significa que até dia 22 eu aceito, tá? Era só isso mesmo. Obrigado, então. Eu vou colocar o link para fazer o upload direto ali, para vocês não terem que mandar por e-mail, e aí a gente tem certeza que está tudo postado lá, não tem problema de falha de comunicação, tá? Eu deixei meu telefone, vocês já viram, tá ali no Moodle mesmo, né? Vocês podem me contactar. Eu só peço que evitem mandar documento pelo WhatsApp, porque senão vai ficar... E o ano passado, acho que a gente criou um grupo no WhatsApp. Não sei se é necessário, não sei se isso é bom ou não, eu já tenho muitas dúvidas. Se cada disciplina a gente cria um grupo, aí vai aumentando muito a quantidade de informação que a gente recebe. Mas se a gente tiver necessidade disso, a gente vê na próxima aula, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vocês podem me contactar a qualquer momento aí. Não tem problema nenhum, tá? Então, só prestem atenção, que é o dia 22, que eu deixei lá, 22 de abril, para entrega de relatórios, é o prazo máximo meu. Cada professor vai cobrar de vocês, aí vocês estejam atentos a essas datas também. Tá? É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, tá. Como essa nossa aula tem muitas orientações de como a disciplina funciona, né? Eu vou agora postar esse vídeo, vocês vão ficar com uma cópia do link para tirar dúvidas quando necessário. E agora a gente se encontra na próxima semana. E para a próxima semana, ou até a próxima semana, vocês já têm uma tarefa para fazer, que é ler o roteiro e o procedimento, o conteúdo teórico que tem da primeira experiência, tá bom? E aí podem ali, na hora que tiverem com insônia, brincar no Moodle e ver as outras coisas que tem ali para sugerir, modificar, e a gente tem tempo ainda para adicionar outras coisas que surgirem. E qualquer novidade em relação... Roberta, mais alguma dúvida com a prova? Não, professora. Eu tinha perguntado antes da Bruna, mas já foi esclarecido. Obrigada. Tá, joia. Então, na próxima aula a gente retorna, e só finalizando, né, se tiver alguma possibilidade da gente fazer alguma coisa no laboratório, aí eu aviso vocês. Vocês estão em Floripa ou não? Todo mundo? Alguns sim, outros não, né? Mas a gente se programa previamente. E se der para fazer, é porque acabou a pandemia, aí eu sei que todo mundo vai vir correndo, né? Tá bom? Então, tá certo, gente. Obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima semana, tá? Obrigada, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professora. Até mais.